Bom dia, irmãos, tudo bom? Ó Senhor Jesus, hoje eu tô aqui para compartilhar do alimento diário de segunda-feira, né? Desse novo alimento diário, o ouvir da fé. E a gente está na semana 2, segunda-feira, cujo título dessa semana 2 é A Verdade do Evangelho. O título da segunda-feira, Não ceder às pressões e às influências da prática da lei. O versículo é Gálatas 2:20, que fala assim: Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó Senhor Jesus, hoje na segunda-feira, a gente vai ver referente a Pedro, né, e a Paulo, que graças ao Senhor Paulo, ele não negou a verdade do Evangelho. Ó Senhor Jesus, a gente tem ouvido bastante, né, que nós não devemos ceder às pressões, né, que nos fazem e que querem que a gente abandone a verdade do Evangelho. Infelizmente, na época de Paulo, né, na época de Pedro, dos primeiros apóstolos, os judaizantes, que era também governado eu falo, que é o Tiago, irmão de Jesus, que era o líder entre eles, lá em Jerusalém, infelizmente, ele cria no Senhor, mas ele não acompanhou o Senhor de perto, mesmo sendo irmão, né? Mesmo estando próximo, né, de Jesus, na mesma casa. Infelizmente, ele não acompanhou Jesus, né? Não acompanhou nem os discípulos de Jesus. Ó Senhor Jesus. E mais para frente, ele se tornou um líder da igreja de Jerusalém, junto com Pedro, com Paulo. Mas infelizmente, ele era alguém que cria em Jesus, né? Na, na morte de Cristo, na ressurreição pela fé, mas ele ainda continuava na prática da lei. Porque esses judaizantes, né, existiam muitos que creiam em Jesus, mas também tinham muitos que ainda não queriam abandonar a prática da lei. E eles pregavam que, mesmo que você tivesse crido em Jesus, na morte e ressurreição de Cristo, você ainda precisava ser circuncidado, né? Você ainda precisava praticar a lei de Moisés. E a gente sabe que a partir da morte de Cristo, a cruz foi um marco, né, que separou a dispensação, que começou uma nova dispensação, né, a dispensação da fé. Desde que o Senhor criou o homem, o sonho do Senhor é nos encher dele mesmo, né? E é governar todas as coisas por meio de Cristo, encabeçar todas as coisas. E por isso que o Senhor deu a lei para o povo de Israel, para servir como um aio, né, para guiar o povo até Cristo, até Ele mesmo. Até que Cristo viesse, a lei serviu como aio para conduzir o povo. Mas depois de Cristo, é por meio da fé. Ó Senhor Jesus, irmãos, é por meio da fé. O nosso viver é por meio da fé. Tanto que Paulo falou lá em Gálatas, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Ou seja, ele não vive mais pela carne dele, não é pela lei. É pela fé em quem? No Filho de Deus, em Cristo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O nosso viver hoje é pela fé, não é pela lei. Não é por ordenanças, por conhecimento. Claro que a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer a Bíblia, a palavra do Senhor. Mas, irmãos, é por meio da fé. Quem vai trabalhar em nós é a palavra. É o Senhor Jesus, é a vida do Senhor, por meio da gente crer, por meio da fé. Se a gente não tiver fé, nada adianta. Não adianta eu não creio, eu não tenho fé, mas eu conheço a palavra de Gênesis e Apocalipse. Não vai adiantar de nada, porque eu não tenho fé. Igual falar na Bíblia, né? É impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, o que agrada ao Senhor é fé. Fé na sua palavra, fé nele mesmo. Ó Senhor Jesus, e Cristo, a partir da morte de Cristo, a cruz, né, marcou esse novo começo, essa dispensação da fé. A dispensação da lei ficou para trás, agora é a dispensação da fé. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, infelizmente, vai contar o relato de Pedro também, né, que ele no começo não sabia o que fazer e por isso ele se afastou até mesmo dos gentios, porque naquela época os judeus, eles por conta de praticar a lei, eles acham que não podiam se misturar com os gentios, né? Que eram aqueles que
mesmo que creiam em Jesus, creiam em Cristo, aqueles que ainda não eram circuncidados, né? Porque não praticavam a lei. E os judeus não se misturavam com eles. E Tiago estava colocando, infelizmente, isso nos irmãos, né? Esses judaizantes. E Paulo estava recebendo uma grande pressão. Mas graças a Deus, Paulo não cedeu à pressão, né? Por meio dos judaizantes. Ele não cedeu à verdade do Evangelho. E hoje a gente tem todas essas revelações na Bíblia. Graças ao Senhor.